recebe nesse momento ao vivo aqui no Seleção o novo presidente, recém-eleito do Corinthians, o Augusto Melo. Quero agradecer ao presidente pela gentileza de nos atender. É a primeira vez que um programa aqui do Sport TV entrevista o Augusto Melo, então deixa eu dar as boas-vindas a ele aqui. Presidente, parabéns pela vitória na eleição. Bem-vindo ao Seleção Sport TV, é um prazer falar com o senhor. Obrigado, André. O prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade da gente poder falar do Corinthians, esclarecer muitas coisas que vem acontecendo. Um abraço ao Júnior, um ídolo, né, que a gente considera muito. Luiz Carlos, Alexandre, é um prazer. Boa tarde a todos. Presidente, vou começar perguntando para o senhor sobre o tema que agitou as duas maiores torcidas do Brasil na semana passada. A minha interpretação dos fatos, né, nunca conversei com o senhor, é a primeira vez, é que o senhor deu uma piscadela assim pro Gabigol, né? Quem sabe, se você quiser, precisa de novos ares, ter a cara do Corinthians. Então, assim, a minha interpretação foi que o senhor deu uma piscadela pro Gabigol, né? E isso agitou as duas maiores torcidas do Brasil. A minha pergunta é namoro ou amizade? É só uma piscadela ou há de fato o interesse real do clube em contar com o Gabigol? É uma amizade, né, André? Por enquanto é uma amizade muito bacana. É um grande jogador, né? É um ídolo por onde passou. E seria muito interessante, né? Ele poder estar nos ajudando a partir de 2024. Eu costumo sempre dizer, o Gabigol, a personalidade, a qualidade, né? Ele tem as características do Corinthians, ele tem a cara do Corinthians. Tá bem. André, posso perguntar? Claro, maestro, por favor. Presidente, é um prazer muito grande, muito sucesso aí nessa empreitada. Já pensou no tamanho desse desafio, né, que vai ter pela frente nessa reestruturação do Corinthians, agora nessa nova fase, a saída de alguns jogadores que são ícones, né, desse time, como o Renato Augusto? Qual é o tamanho, né, que já parou para pensar, vamos dizer, desse desafio? É um desafio que a gente já sabia que ia enfrentar, Júnior. Mas é um desafio gostoso por ser corintiano, por tentar tirar o Corinthians dessa situação toda. Nós vamos tirar o Corinthians dessa situação toda. É um desafio muito importante. Venceu o ciclo de algumas estrelas que tiveram uma passagem muito importante pelo Corinthians, deixaram uma história, né? Mas o Corinthians precisa de uma reformulação. E esse desafio para nós é muito importante, que é o que já estamos trabalhando muito para isso. Você já esteve aqui também, conhece o tamanho e já jogou contra, né? E sabe o tamanho da grandeza do Corinthians. E é isso que nós queremos, trazer esse Corinthians de volta, trazer para o protagonismo, que é o que estamos trabalhando para isso. É um desafio muito importante, que estamos preparados para isso. Eu queria votar no Gabigol, mas diga lá, maestro. Não, eu queria saber, por exemplo, o Corinthians tem revelado, né, muitos jogadores, né? O pensamento, vamos dizer, dessa nova diretoria em relação ao aproveitamento dessa garotada da base, como é que vai ser? Muito importante, Júnior, mesmo porque eu estive lá, tive numa época muito boa, numa das melhores gestões, fomos campeão do mundo, campeão da Copa do Brasil, único título que o Corinthians tem de base em 113 anos. Então a gente conhece muito de base, tem uma experiência lá dentro que nos deu crédito, né, para poder hoje ser um presidente do Corinthians. Vamos investir muito, a base para nós é o coração, é muito importante. O Corinthians é um dos clubes mais procurados para avaliações e na nossa época de diretor nós demos oportunidade para todo mundo, que é isso que nós estamos fazendo já a partir de agora, dando oportunidade para todos, não só para aquele grande empresário, mas também para aquela criança que o pai, a mãe, o tio, o vizinho vê jogando futebol e acha que tem condições. Por que não dar oportunidade para essas pessoas? É aí que aparecem grandes craques. Então vamos investir pesado, não abro mão, que é o primeiro projeto nosso que já está em andamento, que é a construção do alojamento. Nós temos um CT maravilhoso, que falta hoje um alojamento. Temos um alojamento hoje que é alugado, que é um absurdo, completamente distante do CT, e hoje nós temos o CT integrado, base profissional, que só falta o alojamento dessa garotada. Então já estamos, a partir do dia 2, que assumimos a cadeira, dia 3 a gente já começa a obra desse CT, desse alojamento, que vai agregar 160 garotos. Vai ser um hotel maravilhoso, que vai nos dar uma condição muito boa de avaliação, que a gente já está monitorando a garotada, atletas no Brasil todo. Presidente, queria voltar ao Gabigol, né? Como o senhor falou,
da situação. Acho que todo mundo que acompanha futebol sabe que o Corinthians vive uma situação delicada. Aliás, o fato de o senhor ter se tornado presidente é uma das demonstrações disso, né? O clube vive uma situação delicada, não é segredo para ninguém. A multa do Gabigol, ela é de 33 milhões de euros para fora, para dentro ela é ainda maior. Ele tem o maior salário do futebol brasileiro ali próximo do Dudu, né? Os dois têm altos salários. O Corinthians teria condições financeiras de fazer uma operação desse tamanho, de ter um jogador desse tamanho já para o próximo ano? Tem, com certeza tem, André. O Corinthians, a marca dele é muito forte. Já estamos dando uma condição muito boa, uma credibilidade no mercado. Vou te dar um exemplo, por exemplo, a nossa camisa Master, nós tínhamos um patrocínio ali de 17 milhões e hoje a gente já está com grandes perspectivas para 5 vezes mais que isso. Isso já é credibilidade que nós estamos mostrando no mercado, desculpa, para que a gente possa trazer esses grandes investidores. O Corinthians tem total condição, o Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube, tem as nossas características e por que não, né? Tentarmos uma boa conversa, que a gente quer sentar com o pessoal do Flamengo, há interesse dos dois lados, seria muito bom o Gabigol respirar novos ares, seria muito bom para o Corinthians um investimento desse, em termos de marketing, em termos de camisa. A gente vai chegar a um acordo, se Deus quiser. Quando o senhor diz interesse dos dois lados, o senhor se refere à retribuição que o Gabigol deu dessa piscadela num podcast, dizendo que se encaixa no Corinthians, é isso que o senhor quis dizer? Eu não conversei com ele, mas quero perguntar isso pessoalmente, né? Eu acho que isso já foi uma boa indicação e por que não avançarmos nisso? Presidente, posso fazer uma pergunta? Claro. Parabéns pela eleição. Eu acho importante a gente falar, o jornal O Globo, tá? Porque, cara, o negócio foi complicado, né? Olha só, a renovação de contrato do atacante Gabigol está sendo algo bem debatido internamente por conta de seu desempenho em 2023. A gente trouxe isso aqui, da discussão interna. Entretanto, a decisão da diretoria do Flamengo de recuar na renovação foi por conta de uma pedida financeira muito alta do Camisa 10. Informação do jornal O Globo. Né? O jogador, segundo o Globo, solicitou uma bonificação de permanência, que seria paga pelo Flamengo de 6 em 6 meses, por 5 anos. Isso além do pedido de aumento de 50% em seu salário. O Gabriel receberia 2 parcelas anuais de bônus de 2024 a 2028. A quantia completa seria de 10 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais na cotação atual, que é quase uma recompra. O Flamengo pagou 16 milhões pelo Gabigol e ele quer receber 10 para continuar no Flamengo. Ele não quer ficar no Flamengo. O cara que pede isso, ele não quer continuar no Flamengo. Aí vai ter gente que vai vir me atacar, você não gosta dele. Não, ele não quer ficar no Flamengo. O cara que está pedindo isso, ele não quer ficar no Flamengo. Então o Flamengo tem que negociar agora, enquanto há tempo, para não perder ele de graça no final do ano que vem. Meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Negocia ele agora então, cara, pro exterior. Ou vende bem vendido aqui dentro. Emprestar? Tá maluco, não existe. Né? As parcelas solicitadas são 2 de 4 milhões e 800 em 2024, 2 de 5 milhões e 100 em 2025, 2 de 5 milhões e 400 em 2026, 2 de 5 milhões e 700 em 2027, 2 de 6 milhões em 2028. Ainda vai subindo, né? Além disso tudo, o atleta de 27 anos também pediu premiação por títulos. Meu Deus! Tá? E entre outras bonificações, como camarote no Maracanã. Ele pediu camarote no Maracanã para ele e para os amiguinhos dele. Ele quer camarote no Maracanã. Ele tá fazendo pedido igual o Michael Jackson fazia, as grandes estrelas do pop fazem, querem tudo, querem até a toalhinha branca. Pelo amor de Deus, gente, isso é surreal. Como é que vocês podem aceitar isso de boa? E aí o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, recebeu o contrato e decidiu não renovar, pois o entendimento é de que neste momento não vale a pena pagar valores tão elevados. E fora isso, pede camarotezinho. Ah, pelo amor de Deus, gente. Idolatria tem limite, história tem limite. Onde já se viu isso tudo que ele está pedindo? Pelo amor de Deus, galera. Vende logo, eu sou a favor, então vende logo, cara. Ou utiliza ele em 2024 e acabou. Sabendo que depois ele vai de graça para algum lugar, mas não tem a menor condição de continuar, de renovar desse jeito. 54 milhões de reais. Gente, isso é um escárnio.
Isso é um absurdo. Onde já se viu 54 milhões de reais, uma recompra do Gabigol pro bolso dele. Isso é vergonhoso, galera. Ricardo, Veríssimo, a estrutura, o executivo de futebol, mas o que eu entendo ser a grande manchete aqui é que realmente o presidente está levando a sério a possibilidade de levar o Gabigol. Eu sei que o Flamengo não quer se desfazer do atleta, não tem nenhum interesse, é a informação que eu tenho do Flamengo. O clube Flamengo não quer negociar o Gabigol. Só que a entrevista que o Gabigol deu no Podpah, o podcast, eu acho que ela foi muito calculada, muito pensada pelo Gabigol. Eu acho que as palavras ali, de bobo, o Gabigol dele, não tem nada. Exatamente. Ele faz muitas coisas que ele marcou uma posição ali, né? Ele marcou uma posição ali de que ele quer jogar, de que ele está insatisfeito com a utilização que ele tem hoje no clube, que pode ser o último ano de Flamengo. Então, assim, eu tô vendo, por enquanto, uma amizade, mas eu tô vendo um piscando pro outro. Eu acho que o Gabigol não sai do Flamengo, se eu tivesse que apostar. Mas repórter não aposta, repórter diz o que tem de informação. Eu já informação não sei, André. Eu já não sei, porque... De informação, o Corinthians quer, tá claro que o Corinthians quer. Não, e a situação do Gabriel nesse último ano não deve ser muito cômoda nem confortável para ele, né? Porque ele conquistou nesses últimos, acho que 5 anos que ele está no clube, né? Ele conquistou uma posição dentro da história do clube muito grande, entendeu? E ele, sem jogar, naturalmente... Para ele cria uma situação muito grande. Mas aí vai ter que ter um acordo, porque o Flamengo não quer vender o jogador. Mas aí o acordo é com... Mas ele pode pressionar da seguinte maneira, como ele só tem contrato até o fim do próximo ano, ele pode falar, olha, ou vocês me liberam agora, ou eu não renovo e saio de graça no fim do ano. Eu fico 1 ano aqui, beleza? Eu acho que não chega a esse ponto, Luiz. Eu acho que, quer dizer, ainda mais se houver uma compensação financeira para que o Flamengo possa, de repente, investir em outro jogador, né? Mas a posição que ele conquistou e na atual posição dele no banco de reserva, sem jogar isso aí, deve ser muito desconfortável para ele. E também tenho certeza, eu imagino que o Tite não tenha ficado muito feliz também com a entrevista que o Gabigol deu, porque o Tite não gosta que o jogador exponha, que sejam mínimos detalhes, como o Gabigol acabou expondo. Eu não consigo imaginar a troca, assim, algum jogador do Corinthians que possa interessar o Flamengo. Fausto Vera, né? Fausto Vera seria um nome. Não consigo enxergar um jogador que consiga interessar o Flamengo, capaz de a contratação do De La Cruz financeiramente. agora, por exemplo, ainda tira mais espaço uma possível entrada do Fausto Vera, por exemplo. Esse é o tipo de negociação que, assim, eu defendo a racionalidade no futebol, principalmente na questão de gestão, acima de qualquer coisa. Mas esse é o tipo de negociação que, por mais que tenha havido ruídos entre o Gabigol e a torcida nos últimos anos, ou nesse último ano especialmente, você vai mexer com o emocional do torcedor do Flamengo. Um dos grandes ídolos da história do clube. Da história do clube. Então, trocá-lo por um outro jogador é uma coisa muito delicada. Eu acho que ele não você sai, não vai conseguir ter alguém tão com o Zé. decisivo. Não, eu nem sei se ele sabe ou não. Eu não tenho nenhuma informação. Não, é achismo. Achismo. A informação que a gente tem é o Corinthians quer. Sentimento. O Corinthians está dando piscadela. E eu vi o Gabigol retribuir essas piscadelas no podcast. O Gabigol está jogando com as palavras e a situação dele no Flamengo. E pode também o presidente do Corinthians estar, de alguma forma, usando a seu favor as palavras, e seria até inteligente dele no sentido de tentar marcar uma posição. Agora, é difícil pedir paciência para o torcedor do Corinthians quando na mesma entrevista você já anuncia o seu interesse no Gabigol. Cara, o torcedor do Corinthians agora quer o Gabigol e vai ficar imaginando o Gabigol na escalação do time. Eu só acho que o presidente tem que pensar bem essa estrutura do futebol, assim, até pela questão do Gabigol, né, que ele disse aqui pra gente, que ele gostaria de ter um diretor que conheça a base e tal. Talvez ele precise de 2 profissionais, talvez ele precise de um cara que seja especialista na captação e identificar valores e outro que possa trabalhar na montagem de um time para te trazer um resultado mais rápido. Pode até ter 2, um para base e outro para profissional. Exato.